Bem-vindos a mais um podcast da Lespe. E diante da liminar da Justiça, que derrubou a lei que obriga restaurantes a dar água de graça em São Paulo, a deputada Ana Perugini, do PT, rapidamente apresentou outro projeto para viabilizar um preço mais acessível da água para a população. Nesta conversa no podcast da Lespe, a parlamentar comenta essa questão e destaca a necessidade de regionalização da saúde para melhorar o atendimento em todo o estado. A sanção no projeto foi acertada. Eu acredito que a derrubada com uma medida judicial, que foi o que foi feito, até o argumento cai bem dentro do nosso sistema. Mas nós estamos falando de água filtrada. E se nós sairmos do Brasil, você chega em qualquer país, você tem uma jarra de água que é colocada sobre a mesa num restaurante, né, numa lanchonete. Isso é usual, né? Se você quiser uma água em garrafa, você paga por ela. Mas a água filtrada no copo, numa jarra, isso é gratuito. Né? É de bom tamanho. Aqui, se não houver lucro algum, né, se não houver lucro, se houver qualquer despesa, isso se sobrepõe à necessidade, muitas vezes, de uma pessoa que tem só o recurso para comprar um salgado e que precisa economizar aquele dinheiro que vai ser gasto ali na água. Eu, logo que tomei conhecimento, né, da decisão judicial, eu falei, nossa, nós temos que colocar então um limite no preço da água que nós consumimos. Daí o porquê, né, do projeto 1412. Mas quando eu li o projeto 1412, eu falei, não, doutor Cláudio, eu não quero colocar preço na água da jarra, na água do copo, ainda que o valor seja de R$1, porque eu defendo que essa água precisa ser gratuita. Né? Ela não é gratuita porque o comerciante paga, porque alguém paga por ela, mas o valor é tão pequeno diante do que você tem no comércio, num país como o nosso. Né? Então, eu acredito que seria de bom senso ser gratuito. Eu falei, não é essa, a minha intenção é outra. Né? Aí você falou do 1428, eu falei, não, porque eu ainda não havia despachado com o doutor Cláudio. Eu falei assim, doutor Cláudio, o que nós queremos é colocar um limite no preço. Não é? Tá. Porque não é concebível que eu compre uma água, né? Não vou colocar a marca aqui, mas eu compro uma garrafinha de água de 500 ml no supermercado, eu pague R$1,50, R$2, não é isso? E eu chego, por exemplo, numa lanchonete, a mesma água está sendo vendida a R$6,99, a Olha, outro dia eu vi a R$9 no aeroporto. 9. Por que isso? Aí a discussão foi essa, mas por quê? Mas espera aí, tem que pensar que lá no supermercado, eu falei, não, eu tenho que pensar que quando alguém compra uma garrafa de água, e a água foi engarrafada, tem todo esse processo, ela de fato está pagando por algo que é essencial à vida e que muitas vezes, né, se cobra um preço desproporcional para além daquilo que deveria ser cobrado. Precisa de ter um limite para isso. Né? Então ninguém vai deixar de ter lucro, mas também nós não podemos ter, né, digamos, um enriquecimento ilícito em cima. É claro que vender água não vai gerar um enriquecimento, mas você não pode cobrar um preço exorbitante, porque ali as pessoas chegam com muita sede e não tem um lugar para buscar água. Bom, até acho interessante porque nessa decisão, até, né, a desembargadora Liciane Bresciani, o argumento que ela usou para derrubar, né, para cancelar a sanção foi que essa lei viola o princípio da razoabilidade e representa a intromissão do Estado no exercício de atividade econômica privada da livre iniciativa, além de ser desproporcional à imposição de fornecimento de modo gratuito. Então, o projeto, ele consegue se driblar desse argumento e ele consegue ainda... Sim. Mas ainda contrariando esse argumento, né, o Estado precisa se colocar e não é uma intromissão. Já em Brasília, nós discutimos isso. Você vê projetos, muitas vezes, que se apresentam, a lei da mordaça, para as escolas públicas. E as escolas privadas, elas são regidas por contrato. Será que no contrato com uma escola privada, você estabelece o que o professor vai dizer ou não dizer em sala de aula? Ou você estabelece aquilo que vai ser oferecido ao aluno em termos de território curricular e o quanto os pais, os tutores, os responsáveis vão pagar em contrapartida? Né? Então, nós já indagávamos sobre isso. Então, o Estado não se intromete nas questões particulares, porque as questões particulares fazem parte da sociedade e a política veio justamente para organizar a sociedade. E a sociedade não está só organizada naquilo que é público, ela está organizada também naquilo que é particular.
Bom, eu já vou falar sobre outras questões mais adiante, questões envolvendo o executivo, mas queria voltar um pouquinho aqui para as atividades na casa, né? A senhora é vice-presidente da Comissão dos Direitos das Mulheres. Sim. Como é que tem sido ali o trabalho na comissão, que já foi possível avançar nessa legislatura? Olha, nós já tivemos a vinda da secretária, havia toda uma torcida para que tudo é normal isso acontecer, já vi isso acontecer antes, mas houve naquele período, talvez nós pudéssemos ter avançado mais se nós entendêssemos que depois das campanhas eleitorais, né, os partidos saem da disputa, né, e precisam entrar para o campo daquilo que é importante para a população. Eu acredito que fortalecer essa secretaria, e aí eu tenho insistido muito para que venha um projeto para que seja criado, né? Criada a secretaria aqui, que ela não seja um puxadinho, né, da Secretaria de Logística e Transportes, para que ela tenha uma dotação orçamentária capaz de fazer a gestão dos 11 programas que foram apresentados naquele momento pela secretária. Né? Eu acredito que isso seja por demais importante, independente da nossa cor partidária, de nossa ideologia, do que nós pensamos sobre um determinado ponto, outro ponto, mas olhando na convergência. Qual que é a convergência? Combater a violência contra a mulher. Dar a condição, por exemplo, da aplicação, né, das sanções que devem acontecer nas delegacias, dar preparo a todos os... Porque, olha, você viver numa sociedade, né, que diz o tempo todo qual que é o papel da mulher e qual que é o papel do homem, né? Isso na vida pública, na vida privada. E ainda colocar a mulher como alguém que não pode levantar a cabeça, não pode discordar, não pode se portar de uma outra forma. O número de feminicídios que tem aumentado, essa luta, né, que nós fazemos contra, né, essa possibilidade da compra mais aberta de armas, que só favorece, de fato, aqueles que têm o poder aquisitivo de comprar, mas de no contrabando acontecer de uma outra forma. Tudo isso prejudica muito a vida da mulher e leva a um maior número de feminicídio. Eu acredito que essa pauta deveria ser a pauta comum. Abrir mais as delegacias, né? O que nós precisamos para isso? O presidente Lula tem que funcionar 24 horas, então nós temos que negociar. Tem que negociar, mas então vamos ver qual que é o valor que vai ficar, vamos discutir as outras coisas. Olha, o governo não pegou os 200 milhões em livros, então como é que nós vamos trabalhar com isso? Isso pode ser repassado para outro lugar? Como é que fica esse diálogo, né? Por que o diálogo é sempre no não e na crítica e nunca vamos abraçar? Que bom que foi feito isso, que bom que agora homens e mulheres na mesma condição, com a mesma condição, na mesma função, precisam de ganhar iguais, né? Que bom que isso está acontecendo, como é que nós vamos fiscalizar mais isso? Né? Uma coisa muito boa que aconteceu na comissão foi em função da violência contra a mulher no parlamento, né? A ideia da comissão conversar com o Ministério Público para que haja um procedimento comum, aquilo que chega até essa casa. Eu mesmo, e com certeza as outras deputadas e até deputados que têm mais afinidades com outros parlamentares, recebo, e quando eu falo recebo, eu recebi de 2 parlamentares em específico. Né? Situação aqui, que olha, eu me socorri sim na localidade, mas não teve. E aí? Não tem como você se socorrer aqui. Né? Então, de criar um protocolo para que esses parlamentares já saibam qual é o caminho. Nós temos casos também de violência que acontecem pela rede. Se você não identificar o autor, o ID, você não consegue provar o nexo. Se você não conseguir provar isso, você não tem autoria. Então, isso nós precisamos de conversar e de levar à tona esse conhecimento para que as mulheres saibam, né? E até para inibir práticas. Aí só abrindo para ficar mais relaxada aqui. Eu lembro que nós discutimos, foi apelidado, né, o assédio. Lembra da lei do PSIL? Sim, lembro. Mas quer dizer, Ana, que agora, né, eu lembro lá atrás, quer dizer agora que eu não vou nem poder, não pode olhar mais isso, né? E eu fiquei muito séria, eu falei assim, não pode. Tem algumas coisas que às vezes é tão óbvio, né? Mas que parece que as pessoas recebem de um jeito tão extremo, né? Eu vi a dificuldade. Não pode, mas eu não vou poder olhar? Não pode. Não. Porque se você olhar de uma maneira, se quem está sendo olhado se sentir constrangido,
Se sentir um objeto, não pode. Nós temos que começar a ter um mínimo de urbanidade, de respeito, né? De uns com os outros, né? Até penso que a Espanha já avançou bastante em alguns movimentos, né? Há sempre a dúvida, né? Não é não. Eu acho que nós temos que caminhar. Só sim é sim. Lá é só o sim é sim, para não ter nenhuma dúvida. Não ter nenhuma dúvida. E eu acredito que isso vai ser bom para os homens. Vai ser bom para as mulheres, vai ser bom para os idosos, vai ser bom para as crianças. Porque é uma cultura onde o ser humano vai começar a se entender, vai se tratar como igual, né? Bom, até entrando nesse tema, né? A senhora falou desse protocolo aí que está sendo feito, que eu sei que tem muito do seu gabinete que está em contato. E a gente também teve recentemente o lançamento aqui da cartilha comportamental da Lesp. Então, eu queria avaliação, porque eu sei que teve muito também contribuição, né, das deputadas mulheres para a elaboração dessa cartilha. Então, o que ela traz para a gente? Quais são os avanços que ela deve promover aqui no parlamento? Eu acredito que aquilo que era naturalizado já não pode ser naturalizado, principalmente por lideranças, né? Uma coisa, né? Você não pode... Nós, profissional do direito, né, eu sou advogada, né? Então, assim, você não pode alegar e ignorar a lei em benefício. Você, olha, eu não sabia. A lei não tem essa desculpa de não saber. Agora, quando se trata de liderança, quando se trata de alguém que ocupa um espaço no parlamento... precisa de conhecer a evolução que está acontecendo, né? E é muito pouco ainda, tem muito a acontecer. Minimamente nós não tivemos um código de conduta. Nós vamos aprender. É um processo, é pedagógico, isso é libertador, isso. Vai acontecer. Então, quando vem uma cartilha dizendo isso não pode, né? Presta atenção nisso, é para trazer o óbvio, né? Mas o óbvio, muitas vezes, ele foi desnaturalizado. Foi desnaturalizado e acabou tendo que chegar às vias de criar um código, né? De criar um conceito desse comportamento e de prever sanção para isso. Bom, ainda seguindo aqui pelas atividades, né, a senhora coordena 2 frentes parlamentares aqui na Lesp. Uma que é em defesa, né, do CROSS, do sistema que a gente tem aqui de regulamentação, de toda Na verdade, sistema. É uma frente do sistema CROSS. Do sistema CROSS. Do sistema CROSS. O que é em defesa dos servidores da Justiça. São 2 frentes diferentes. Por que não é em defesa? Porque... avaliando o sistema, e aí de novo, né, você como parlamentar, aí eu acredito que até mesmo você trabalha lá na Lesp, olha, eu estou lá na fila. Você não pode me dizer que nunca aconteceu contigo de alguém fazer, você trabalha lá, fala com um deputado, não tem isso? Tem. E olha que eu trabalho aqui já não tanto tempo e já teve. E a situação assim, olha, minha mãe estava na fila para colocar uma prótese na bacia, 4 anos, isso, né? 4 anos, ela foi internada. Nossa, eu fiquei tão feliz, 4 anos. Chegou uma pessoa de um acidente, ela teve que voltar para casa. Ela está há 7 anos agora aguardando. Eu falei, meu Deus. Aí você começa a ver uma coisa e outra. Aí você vê assim, Ana, você não pode ficar... Eu falei assim, escuta, deixa eu falar uma coisa para ti. Chegou alguém que está morrendo porque está numa situação de emergência, né? Precisa de vaga. Eu falei assim, Ana, você não vai fazer nada? Eu falei, vou entrar com a frente. Nós vamos discutir o sistema SUS. Eu estive em contato com o secretário falou, nós estamos pensando na regionalização. Agora, nós fomos para a discussão, aí é uma coisa interessante, acho que vale a pena um parênteses aqui, né? Sim. Eu não gosto de fazer as coisas superficialmente. Então, nós tivemos a discussão da regionalização lá na cidade de Campinas, para discutir 2 regiões, na verdade, ali, né? Bragança, a região de Bragança, pegando o circuito das águas também, e ali a região de Campinas. Nós passamos 3 dias discutindo, né? E assim, eu escutei de um, escutei de outro, falei assim, olha, como é que você vai tratar de regionalização se você não descentralizar o sistema CROSS? Como é que uma central de regulação que está aqui na capital, né, como é que ela faz o remanejamento de alguém para fazer tratamento de câncer lá de Pereira Barreto para vir fazer aqui em Campinas? Não é mais fácil, né? Não é mais fácil nós conversarmos aqui na nossa região. O que está faltando? Está faltando no hospital secundário. E tem um hospital que está saturado. Saturado é leito 0, né? Mas o objetivo desse hospital, né,
Esse hospital ele foi criado, ele tem toda uma estrutura para ser um hospital terciário. Até mais, né? Mas ele está com 70% dos leitos dele comprometido com a saúde secundária, até mesmo com a saúde primária. Uhum. E aí? Né? Então, isso precisa ser conversado lá. Então, esse encontro, né, essa questão do sistema CROSS, acabou me levando para esse encontro. E esse encontro acabou me convencendo ainda mais. Não dá para manter centralização do sistema aqui. Não dá. Né? Nós precisamos de trabalhar, de fato, a regionalização. E isso não quer dizer falta de solidariedade. Muito pelo contrário. Nós precisamos de saber, por exemplo, lá ficou diagnosticado que nós temos um problema grave com as doenças vasculares. Então, nós não temos aparelho para fazer, muitas vezes, cateterismo. Porque cateterismo é caro, não o aparelho, não o procedimento, mas a equipe médica à disposição. Então, nós precisamos de centralizar isso, mas nós precisamos de ter vazão, nós precisamos de ter equipe à disposição, nós precisamos de recursos, é custeio para manter essa equipe. Essa equipe não tem que funcionar 8 horas por dia. Ela pode virar, nós temos que ter equipe para isso. Uhum. Né? Então, eu acredito que na nossa região de Campinas, nós temos uma condição melhor de resolver essa questão. Nós temos uma dificuldade um pouco maior na região centro-oeste, que é a região de Bauru. Né? E assim, você avançando mais para o interior, se eu chegar na região do Vale do Ribeira, é ainda pior. Então, você vê contratos de médico que vêm de outro estado para dar atendimento psiquiátrico. Então, você precisa, de fato, de um diagnóstico. E o que eu esperava da Central de Regulação aqui? Que ela tivesse esse diagnóstico em mãos. Já que quando eu falo de psiquiatra, quando eu falo de exames mais complexos, quando eu não falo da saúde primária, eu estou falando de sistema CROSS. Então, em tese, nós teríamos que ter esse raio-x, né? Esse diagnóstico já pronto. Né? Mas é muito bom você estar presente com as pessoas e poder ouvir, foi muito gratificante nesse sentido. Assim como a deputada Ana Perugini, o deputado Valdomiro Lopes, do PSB, também é um defensor ferrenho da regionalização da saúde. O parlamentar ainda quer que o IANSP se espalhe pelo interior. Os hospitais, que são hospitais do Estado, os âncoras, vamos dizer assim, os hospitais de alta complexidade, eles estão superlotados. Superlotados. Para você ter ideia, nós temos lá em São José do Rio Preto um hospital universitário que é da Faculdade Regional de Medicina, aliás, onde eu me formei também lá como médico, né? Que tem 1.100 leitos. O hospital de base e o hospital da criança. Somando os dois, tem 1.100 leitos. Eles ficam com mais de 100% da sua ocupação 100% do tempo. Nossa. Ao mesmo tempo, você tem uma série de santas casas no entorno da região de São José do Rio Preto que estão subutilizadas, com vagas e com uma subutilização tal que é incompreensível quando você quer ter uma gestão da saúde que possa dar eficiência e qualidade do atendimento do SUS para as pessoas. Então, usando esse exemplo, o que eu falar de Rio Preto vai valer também para Marília, que é um outro hospital universitário do estado de São Paulo, vai valer também para Ribeirão Preto, que é um outro hospital universitário também, uma cidade importante, vai valer para Botucatu, vai valer para Campinas, vai valer para as grandes cidades do estado de São Paulo, do interior, onde eu tenho feito mais esse estudo e tenho feito mais essa intenção de influenciar o governo a fazer essa regionalização de forma prática e de forma eficiente e com qualidade. Bom, desses 1.100 leitos que eu falei lá do hospital da minha cidade, que é São José do Rio Preto, uma parte do Hospital da Criança e uma parte do Hospital de Base de Rio Preto, tranquilamente 400 pacientes que estão internados aí não precisariam estar lá. Por quê? Porque lá é um hospital de alta complexidade. Para as pessoas entenderem o que é alta complexidade, são os hospitais que atendem as doenças mais graves. Por exemplo, um câncer de pâncreas, um tumor cerebral, uma cirurgia do coração que você tem que fazer a sua revascularização, as chamadas pontes de safena e também a colocação de estentes. Bom,
Esses são os procedimentos de alta complexidade. Se você pega esses 1.100 leitos e ocupa 100% deles, e não é essa ocupação com alta complexidade, o que você faz? Você deixa leitos ocupados com doenças que são menos graves e que poderiam ser tratadas em outros lugares. Então, veja bem, 400 leitos desses 1.100 estão lá dando assistência para quê? Para cirurgia de hérnia, para uma pneumonia simples, para a cirurgia de um cisto de ovário, para uma cirurgia de hemorroida, para uma cirurgia de útero, uma chamada esterectomia, coisa que poderia ser feita em um hospital que não fosse de alta complexidade, porque isso nós chamamos de média e baixa complexidade. Então, qual é a ideia da regionalização da saúde? É você deixar os hospitais terciários exclusivamente para a alta complexidade. E, consequentemente, usar o entorno, que são as santas casas, que estão com baixa ocupação, para equipá-las melhor, para colocar aí médicos atendendo e que elas possam atender esses casos menos graves, né? O caso de hérnia, o caso de uma hemorroida, o caso de uma cirurgia do útero, assim por diante. Isso é importante? Isso é muito importante, porque São José do Rio Preto é uma cidade polo. E, na verdade, ela é pouco atendida, quem mora em São José do Rio Preto é pouco atendido nesse hospital de base. Mas lá ficam, então, faltando vagas para os casos mais graves. Vou dar um exemplo aqui de uma Santa Casa que eu visitei. Visitei várias, mas vou dar o exemplo de uma para você entender. Visitei, por exemplo, a Santa Casa de José Bonifácio, que é uma cidade que fica próximo de Rio Preto. Mas quando eu visitei a Santa Casa de José Bonifácio, perguntei para o administrador e para o diretor clínico, quantos leitos tem a Santa Casa? 60 leitos. No dia que eu visitei, quantos leitos estavam ocupados? 10. 50 leitos estavam vagos, sem ocupação. Em um hospital pronto. Perguntei, esse hospital aqui tem UTI? Tem UTI, tem 10 leitos de UTI. Fui visitar a UTI, estava sem funcionar. Por que não funciona a UTI? Porque nós não temos dinheiro para pagar plantonistas de UTI. Aí visitei o centro cirúrgico. Quantas salas de cirurgia tem aqui no Hospital de José Bonifácio? 4 salas de cirurgia. Veja bem, eu sou médico, né? Posso fazer essa avaliação com segurança. Então, fiz essa avaliação e vi que naquelas 4 salas de cirurgia dava para funcionar as 4, fazendo todos esses tipos de cirurgia de média complexidade, uma cirurgia de hérnia, uma cirurgia de esterectomia. Bom, perguntei, quantas cirurgias são feitas aqui por mês no Centro Cirúrgico de José Bonifácio? 10 cirurgias por mês, ainda porque tinha um mutirão funcionando. Mas quantas que dariam para se fazer se tivesse as 4 salas funcionando 100%? De 80 a 100 cirurgias com tranquilidade. Então, veja, o que representa a regionalização da saúde? Se você fizer esse mesmo raciocínio que eu fiz com José Bonifácio, perguntei para eles, uma fratura de braço aqui simples, se acontecer, para onde que vai esse paciente? Vai para o Hospital de Base de Rio Preto. Um parto, vai para onde? Vai para o Hospital de Base de Rio Preto. Uma cirurgia de hérnia, vai para onde? Vai para o Hospital de Base de Rio Preto. Uma criança com desidratação, vai para onde? Vai para o Hospital da Criança, que é ligado ao Hospital de Base de Rio Preto. Tudo isso poderia ser resolvido ali, dando mais tranquilidade e mais eficiência para as pessoas, porque as pessoas têm que se locomover de uma cidade para outra, fica longe de casa. Então, é tudo isso. Então, a regionalização da saúde, se você fizer a mesma visita que eu fiz em Bonifácio, também fiz em Tanabi, se fizer em Nova Granada, também vai achar o mesmo número de leitos vagos.
Se fizer em Monte Aprazível, também vai achar o mesmo número de leitos vagos. Então, aquelas 400 pessoas que estão internadas hoje no hospital de base de alta complexidade, elas poderiam ficar internadas nessas santas casas do entorno, porque são casos menos graves. Lá podem nascer as crianças, desde que você monte uma equipe eficiente que possa fazer parto, né? Lá podem se tratar as fraturas simples, lá pode se tratar, fazendo a pediatria funcionar de novo, as desidratações menos graves. E aí, complicou, é um caso mais grave, pega e transfere para o hospital terciário, que é o Hospital de Base de Rio Preto. Por isso que eu tenho colocado muita fé, vamos dizer assim, nesse programa da regionalização da saúde. Bom, mas e os médicos para atender essa demanda eu ia chegar maior, nesse ponto. maior que vão ter nas Santas Casas? Os leitos estão prontos, os centros cirúrgicos estão prontos, as instalações estão prontas, mas precisa de médico. Bom, os médicos da cidade, a gente tem que dar preferência para que eles trabalhem ali. Mas aqueles que não quiserem trabalhar, eles vão ter que ser substituídos por médicos que venham de fora. Eu disse aqui para você, no começo da nossa conversa, que o Hospital de Base de Rio Preto é um hospital da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. E lá na Faculdade de Medicina, nós temos os residentes que fazem residência médica, que é a sua especialização em várias modalidades. Então, você tem residentes de pediatria, você tem residentes de obstetrícia e ginecologia, você tem residentes de clínica médica, você tem residentes de cirurgia geral, anestesiologia, não é? Então, onde os médicos da cidade não quiserem trabalhar, qual é a ideia da regionalização? É você usar esses residentes, supervisão da própria faculdade, com preceptores que os fiscalizem e organizem o seu tratamento para suprir a falta de demanda desses médicos. Agora eu te pergunto, tem residente suficiente para dar cobertura nisso tudo? Tem? Na verdade, todas essas perguntas que eu vou me fazendo enquanto o senhor faz, o senhor está trazendo agora para mim de novo. Então, já está respondendo. Quantos residentes médicos você acha que tem lá no Hospital de Base de Rio Preto, na Faculdade de Medicina? De Rio Preto deve ter um número bom. Quantos você acha? Vamos ver. Eu tô até com medo de chutar agora, mas vou chutar 500. 600. Fui perto até. 600. Mas vamos supor, é lógico que nós não vamos usar os 600 na regionalização. Mas vamos supor que a gente use as clínicas básicas, que é a pediatria, a ginecologia, obstetrícia, a cirurgia geral, a clínica médica, a anestesiologia, todos com supervisão dos professores, com protocolo de funcionamento. Os médicos da cidade preenchem uma parte. Aqueles que faltarem, a gente preenche com os residentes. Vamos supor que vão faltar residentes de pediatria. Então, o pessoal se mata para arrumar uma vaga de residência numa boa faculdade de medicina. Bom, tem 30 residentes de pediatria. Vai precisar de mais 10. Ao invés de contratar 30, contrate 40. E assim nas outras especialidades. Com isso, nós vamos preencher esses hospitais da região com uma mão de obra muito boa, usando os médicos locais que quiserem trabalhar na regionalização, que já são da cidade, e usando os residentes médicos do hospital escola para completar esse número de pessoas. Te faço outra pergunta. Você quer ver como o uso dos residentes é importante? Quem é que paga os residentes, por exemplo, da Faculdade de Medicina de Rio Preto, que é pública? Quem é que paga? O Estado. O Estado. Então, quem é que paga os residentes de
Marília, de São José do Rio Preto, de Ribeirão Preto, de Botucatu, de Campinas. É o Estado. Então, eles já recebem do Estado para isso. Agora, eles vão ter que trabalhar em algumas cidades do entorno. É só dar uma gratificação a mais para eles, para compensar, na verdade, essa ida deles, e nós vamos ter uma regionalização funcionando. Com isso, nós vamos abrir vagas no Hospital Central, no caso de Rio Preto, mas, como eu disse, pense no exemplo de Rio Preto, mas transfira isso também para Marília, transfira isso também para Ribeirão Preto, transfira isso também para Campinas, para Botucatu. Você abre vagas lá centrais para suprir a falta de vagas de doentes graves de São José do Rio Preto e dessas outras cidades grandes. Por isso que eu estou muito animado com essa regionalização da saúde. Porque nós já temos hospitais prontos, que são as Santas Casas do entorno. Basta a gente fazer uma revisão, na verdade, do funcionamento, de equipamentos, tal, para que eles fiquem 100%. O investimento será muito pequeno e nós temos a mão de obra, que são os nossos médicos residentes, além dos médicos dessas cidades do entorno que quiserem, né, voluntariamente, vão ganhar para isso, obviamente, trabalhar nessa regionalização. Eu acho que se o governo de São Paulo fizer isso e o secretário da Saúde aceitar essa ideia, o governador, quando expliquei isso para ele, ele gostou demais desse plano, tá? O governador Tarcísio de Freitas. Eu acho que nós vamos transformar o estado de São Paulo numa grande experiência exitosa de um bom atendimento de qualidade pelo SUS para as pessoas. O podcast da Lesp vai ficando por aqui. Você ainda pode acompanhar a gente nas redes sociais e acompanhar todos os episódios na nossa página do Spotify. Até a próxima!